Então, é, olá, seja bem-vindo, né? Você que está aqui comigo ou que vai assistir depois, né? Então, a minha primeira live, né? Aqui no Instagram e eu queria falar mais um pouquinho, né? Sobre essa questão da empatia, né? A tal empatia que todo mundo fala, né? Que todo mundo diz, né? Que é importante ter. Mas existe o dom da empatia, né? E eu escolhi falar disso porque é uma coisa que eu sou empata, que demorei muito tempo para reconhecer, para entender. Então, como professora e como terapeuta, hoje em dia eu entendo a importância de se falar sobre uma coisa que pouca gente fala, né? Pouca gente descreve, né, a empatia, mas que é tão importante porque ela traz muita ansiedade, ela traz muita confusão, né? Se a gente não souber. Eu mesmo demorei muito tempo para me entender, né? Para me compreender, para entender que eu não era tão diferente assim das pessoas, né? Que o que acontecia comigo, com as minhas emoções, era algo que fazia parte da minha natureza, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a empatia, ela também é chamada de clariciência. A gente tem vários tipos de clare. As pessoas costumam muito falar de clarividência e clareaudiência, né? Que é a capacidade de ver e de ouvir extra, né? Junto com o sentir. Mas a gente tem a clariciência também, que é extremamente importante, que é essa capacidade de sentir além, né? E a gente tem, então, a capacidade de sentir a emoção das outras pessoas. Só que a gente, se não tiver consciência disso, a gente acha que essas emoções são nossas, quando elas não são. Muitas vezes a gente acha que tá triste, que tá deprimido ou que tá ansioso e com raiva, e na verdade a gente está captando essas emoções de outras pessoas. Então é super importante a gente perceber que nem tudo que a gente sente é nosso. Simplesmente a gente está captando das pessoas ou do ambiente as emoções que as pessoas estão sentindo, sobretudo de pessoas muito próximas da gente, que a gente tem um vínculo emocional muito grande. Então é super importante a gente entender esse processo, né? E existem vários graus de clariciência ou empatia. Existem empatas que, ao tocar num objeto, eles sentem todas as emoções das pessoas que tiveram contato com aquele objeto. Então, num grau mais avançado, mais desenvolvido, a pessoa chega no ambiente e ela é capaz de captar todas as emoções de todas as pessoas que estiveram naquele ambiente. E se a pessoa não tiver preparo, isso pode ser brutal para ela, brutal para a energia dela, se ela não se conhecer, não saber quem é. Então, definindo um pouco melhor o que é empatia, a gente tem algumas características importantes dos empatas. A gente pode se sentir muito sobrecarregado em grandes multidões, que é chamado de agorafobia. Quando a gente vai em lugares e a gente se sente emocionalmente sobrecarregado, porque a gente capta a emoção das várias pessoas daquele lugar. Eu me lembro que quando eu ia a uma feira livre próximo à minha casa, eu me sentia muito sobrecarregada. Eu não sabia que era porque eu estava captando as emoções das pessoas. Então, um lugar muito grande, aberto, com muita gente, provavelmente vai te deixar estressado. Por exemplo, e a shows, eu não consigo ficar perto da multidão ou muito perto ao palco, porque isso também me incomoda. Roupas usadas também, objetos usados, isso me causa uma certa dificuldade, porque eu vou captar a emoção das pessoas que já utilizaram aquela roupa. E eu achava aquilo estranho, não é soberba, é simplesmente o fato de que eu capto a emoção das pessoas que já usaram aquela roupa. Então eu tenho que ter muito cuidado de quem são as roupas, de quem eu recebo.
Então, se você tem algum tipo de sensação estranha com roupa de outras pessoas, objetos de outras pessoas, é porque provavelmente você é um empata com uma alta sensibilidade. A gente lê o ambiente muito rapidamente, isso é chamado de claricognição. Então, você é capaz de entrar num ambiente e fazer uma leitura muito rápida das emoções, do que está acontecendo. Então, um olhar, um gesto, um sorriso, uma meia palavra já basta. A própria energia do lugar para você entender o que está acontecendo ali, que tem algo errado. Pode ser que você não entenda claramente o que está acontecendo no primeiro momento, mas você com certeza vai saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Isso é muito comum. A gente que empata, a gente tem a mania de descrever as coisas como leves ou pesados por causa da emoção que a gente recebe, da carga energética que a gente tem. A gente tem fortes impressões iniciais das pessoas que a gente costuma ignorar. Então, no primeiro olhar, a gente já tem uma impressão, a gente faz uma leitura energética daquela pessoa que mais tarde pode se confirmar. A gente pode sentir calafrios, arrepios. Alguns empatas são muito sensíveis a cheiros e a sons também. A gente nota a mudança de temperatura nos lugares, a gente pode sentir muito calor, muito frio de repente, quando muda a energia do lugar. A gente sente quando tem errado algumas pessoas, as pessoas podem sorrir, você pode perguntar, tá tudo bem? E as pessoas falam que sim, mas não necessariamente isso é verdade, você tem uma sensação, a gente percebe que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Então, no meu caso, que eu era professora, isso era muito bom, porque eu sabia que os meus alunos tinham algum problema. E quando eles me diziam que estava certo ou errado, que estava bom ou não, eu sabia que não era bem aquilo. Algumas pessoas sentem formigamento na cabeça, né, no topo da cabeça. A gente tem esse radar para saber quando a pessoa está mentindo ou não pra gente. E a gente pode, como eu já falei, a gente pode tocar em objetos, a gente pode captar as emoções das pessoas que já tiveram contato com aqueles objetos. Num grau mais acentuado, as pessoas sentem as emoções de todas as pessoas. O que pode ser complicado, porque pode ser uma avalanche. Você pode sentar num carro, por exemplo, e sentir as emoções de todas as pessoas que já sentaram naquele banco daquele carro, não é? Então, filmes como O Mentalista, essas séries que falam dessas pessoas que às vezes resolvem crimes, porque elas chegam no ambiente, elas fazem essa leitura, elas tocam no objeto. Então elas têm essa capacidade de entender que tem algo mais acontecendo ali. E uma pessoa, um empata bem treinado, ele é capaz de fazer com conexões muito rápidas sobre o que está acontecendo ali. E existem vários tipos de empatas, né? A gente tem empatas que são emocionais. A gente que tem um grau muito forte de empatia, a gente sente no físico o que as pessoas estão sentindo. Então você pode sentir uma dor no braço, uma dor de cabeça. Eu me lembro que uma vez meu pai viajou e eu senti que alguma coisa estava errada. E depois eu senti uma dor aqui no ombro. E foi no mesmo lugar onde meu pai se acidentou. Aquele lugar onde ele se acidentou foi o lugar onde eu estava sentindo a dor. Então, se você tem uma conexão muito grande com alguém, você pode sentir, né? Existem os claricognitivos, como eu já mencionei, que são capazes de fazer leitura do ambiente, não é? Tem aqueles que são pré-cognitivos, que são capazes de ter algumas sensações sobre o futuro, né? E existem os médiuns telepáticos, que são capazes de, ler a mente da pessoa, assim, entender o que a pessoa, antes da pessoa mesmo falar, você já está captando o que ela está pensando ali. É como se a gente fosse uma antena da Sky, sabe? Todos nós somos empatas. Por exemplo, uma mãe, ela é capaz de, quando o filho dela não está bem, lá no Japão, ela sente que tem alguma coisa errada. Então, com umas pessoas que a gente ama, a gente tem essa conexão.
Só que para algumas pessoas não é como se a gente tivesse pequenas anteninhas conectadas com as pessoas. Só que algumas pessoas têm uma antena de Sky. É uma antena enorme que você sai captando as emoções das pessoas. Qual é o grande problema disso? É que essa captação, se você não tiver autoconhecimento, se você não se conhecer, não conhecer as suas próprias emoções, você vai estar sempre em estados ansiosos, sempre sendo pego de surpresa por emoções que não são suas e que você acha que são suas. Então, por exemplo, eu como professora, principalmente com alunos autistas que são muito sensíveis, eu percebia isso neles. Se algum outro aluno se alterava ou se eu me alterava com algum aluno, aqueles alunos podiam entrar em surto, em crise, porque eles tinham uma alta sensibilidade. Então, qualquer alteração no ambiente de humor podia causar neles uma sensação de crise. E eles podiam achar que eram deles, mas não eram deles, né? E então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os ambientes que a gente frequenta, com as pessoas às quais a gente convive, né? E aí, a gente precisa ter uns cuidados. Então, por exemplo, meditação. A meditação é uma excelente ferramenta para a gente se conhecer, conhecer os nossos pensamentos, conhecer as nossas emoções. Para o empata é extremamente importante ter um tempo sozinho, longe das pessoas, que é quando a gente consegue fazer aquela limpeza das emoções. A gente consegue desconectar das pessoas e dos ambientes e a gente consegue se conectar com a gente mesmo, com as nossas próprias emoções. Isso é extremamente importante. Tem momentos no dia em que a gente faz essa limpeza energética, a gente se conecta com a gente mesmo, com as nossas emoções. Então, as pessoas que convivem com a gente, os nossos parceiros, precisam saber desses momentos que a gente precisa estar desconectado de tudo, e não é porque a gente não gosta da pessoa, é porque a gente simplesmente precisa ter esse momento de silêncio, de paz, para se conectar com a gente mesmo. Trabalhar nossa intuição, porque uma grande vantagem do empata é que ele tem uma grande intuição. Acreditar nessa intuição, levá-la a sério. Mesmo a primeira percepção que a gente tenha das pessoas, a gente não deve descartar e achar que é bobagem. Muito provavelmente as suas primeiras impressões são as mais acertadas. Então a gente tende a dizer, bobagem, coisa da minha cabeça. Mas muitas vezes a gente evita certos relacionamentos, evita ir para lugares, evita tomar certas atitudes que nos prejudicam se a gente confiar na nossa intuição. Está presente, por isso a respiração e a meditação ajuda a gente a estar no momento presente, porque a gente é muito facilmente sequestrado por emoções de outras pessoas e dos ambientes. A gente precisa estar muito presente para a gente saber quando a gente está sentindo uma coisa diferente, dizer, não, isso aqui é meu, acho que não é meu. Eu acho que é de uma pessoa com a qual talvez a gente discutiu, ou uma pessoa que não está bem. E entender que aquilo não é nosso, que a gente captou aquilo de uma outra pessoa. Eu tinha momentos no trabalho, por exemplo, que mesmo em reuniões virtuais no tempo da pandemia, que se eu dissesse alguma coisa que alguém não gostava, eu era capaz de sentir aquela emoção daquela pessoa, que ela não gostava daquilo que eu estava falando. E se eu sei disso, então eu consigo me desconectar daquela energia mais rapidamente. Praticar o autocuidado. A gente tem que se cuidar muito, porque senão a gente acaba com essa nossa sensibilidade atraindo emoções que não são nossas. A gente acaba sobrecarregando o nosso corpo e a gente acaba adoecendo muito mais do que qualquer outra pessoa. A gente precisa definir os nossos limites muito claramente. Os empatas têm a tendência de atrair narcisistas, porque eles, de alguma forma, conseguem perceber a nossa sensibilidade, a nossa capacidade. A gente tem a tendência a ser muito cuidadoso com o outro, porque a gente consegue se conectar com as emoções do outro. E pessoas que talvez não tenham essa sensibilidade ou que percebam isso, elas podem manipular um empata que não esteja muito bem, que seja muito carente, ou que seja muito solícito, ou que esteja na figura do salvador.
porque aí a nossa empatia vira uma coisa tóxica, né? Ela já não é mais saudável. A gente entra nessa coisa de sentir dor do outro, de o que as pessoas falam que a pessoa esponja, né? Que atrai tudo para si. Isso não é legal. Isso é usar a empatia de uma forma tóxica, que acaba nos prejudicando e também atraindo pessoas que não são bacanas, ou pessoas que vão utilizar dessa energia, dessa capacidade de captar as emoções do outro de uma forma equivocada, né? Porque eles vão nos manipular o tempo todo, né? E querer que a gente use esse dom da empatia a favor deles, né? Em benefício deles. A gente precisa tomar muito cuidado com lugares que a gente frequenta. Não que a gente não vai frequentar, mas a gente precisa perceber que tem certos lugares que a gente talvez precise se retirar, que a energia não está tão bacana. Cuidados com filmes, com músicas, porque tudo isso é frequência, né? E a gente se torna mais sensível. Eu, por exemplo, desde pequena, não consigo assistir filmes de terror. Então, por mais que as pessoas achem bacana, para o nosso cérebro, né, para o nosso inconsciente, não existe ilusão e fantasia. Tudo ali é verdade. Então a gente acaba se impressionando muito mais com aquela energia daqueles filmes, letras de música que são muito depressivas. Tudo isso acaba nos atingindo muito mais. Então um empate inexperiente, muito jovem, ele vai acabar sendo muito afetado. E aí entre as crianças e os adolescentes. Então me lembro que eu tinha alunos autistas com empatia no grau elevado, assistindo filmes com conteúdo inapropriado ou muito violentos. Eu percebia claramente que isso afetava eles de uma maneira que não era bacana, né? Isso sobrecarregava eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve. O que as pessoas dizem para nós tem uma carga muito forte emocional e nos atinge muito, muito mais do que talvez qualquer outra pessoa. É importante a gente se observar o quanto que a fala do outro, principalmente o tom, a maneira que é dito, o quanto isso nos afeta. Então, assim, talvez seja difícil a gente separar ali naquele momento que a pessoa está falando o que ela disse, o conteúdo das emoções. E as emoções vão nos atingir em cheio. Então, precisa que a gente tenha muito cuidado com essa questão. Relacionamentos também. É preciso tomar cuidado com quem a gente se relaciona, sobretudo de forma afetiva ou íntima. A pessoa que é empata precisa tomar muito cuidado para não ter relacionamentos afetivos de vínculos íntimos muito rapidamente, porque a gente consegue se conectar com as emoções desse parceiro ou dessa parceira muito mais fortemente do que outras pessoas, e é muito mais difícil se desvincular dessas pessoas. Então, antes de sair tendo uma intimidade muito grande, a gente precisa tomar muito cuidado, conhecer muito bem a pessoa, porque como a gente se conecta muito fortemente, a gente pode ter muita dificuldade para se desconectar e dependendo da pessoa, da energia da pessoa, esse tipo de conexão muito íntima, muito forte, ela vai ter um efeito avassalador na gente. Então, por isso que as questões dos relacionamentos, elas precisam ser muito bem pensadas. Para um empata com um grau elevado, não existe essa coisa de ter um encontro casual, um relacionamento rápido e casual. Tudo é muito intenso, tudo é muito forte, né? Há uma tendência a dar muito mais do que receber. Porque como a gente se conecta com essa emoção desse outro, a tendência é que a gente se compadeça dessa pessoa. Então a gente tem que ter esse treinamento de entender que a gente está ali para captar a energia daquela pessoa, mas que a gente não pode interferir no processo dela. Talvez a gente possa ajudar fazendo observações, talvez dando um conselho, talvez chamando a pessoa para uma reflexão, mas a gente não pode viver a vida do outro,
não pode viver aquela emoção do outro. E muitos empatas têm essa tendência a entrar numa relação tóxica que ele quer porque quer salvar esse outro, né? Então isso é muito complicado. Pode haver um medo de rejeição também, de você querer fazer tudo pelo outro, você querer viver a vida do outro. Isso é extremamente tóxico, extremamente difícil e muito fácil para um empata cair nessa armadilha, né? Precisa haver um autorrespeito, um cuidado muito grande com a nossa energia, com os nossos limites. Esses limites precisam estar muito claros. A nossa tendência de querer agradar o outro, de fazer tudo pelo outro, ela amplifica. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de atitude, né? Quando a gente tem um grau de empatia muito grande, para a gente não se permitir ser refém do outro, refém dessa nossa capacidade de sentir as emoções do outro. Por isso, é importante se conhecer enquanto empata. É importante a gente se conhecer. Existe uma médium portuguesa chamada Patrícia Monteiro. Ela é muito interessante, inclusive ela tem um curso sobre empatia, chama-se Empatia em 6 Estágios, onde ela tem ativações energéticas, ela tem meditações e ela explica várias coisas sobre o empata, porque ela também é uma empata. Então ela tem essa capacidade de captar as emoções das pessoas e como médium ela utiliza isso para fazer várias curas. Então ela acredita que a origem da empatia se dê a algum tipo de trauma que aconteça na infância. Então o empata, para não sentir essa dor desse trauma, ele acaba se focando em sentir a energia e a emoção das outras pessoas. É como uma forma de fuga. Então, para a gente ter esse dom de empatia bem usado, a gente precisa se conhecer e tratar esse trauma. Seja uma rejeição, seja uma ferida do abandono, da humilhação, da traição. Essa ferida, ela muito provavelmente é que vai gerar essa necessidade dessa fuga das nossas emoções para focar em sentir a emoção do outro. Isso é muito importante a gente entender, porque à medida que a gente cura essa ferida em nós, a gente consegue focar mais nas nossas emoções e não adentrar tanto na emoção do outro. E é super importante essa educação emocional, principalmente com crianças. Se você tem filhos que você percebe uma sensibilidade muito grande, é importante que você eduque esse filho para reconhecer as suas próprias emoções. Muito provavelmente você tem um filho que vai para aquela escola e que volta para casa choroso porque o coleguinha estava passando mal, porque o coleguinha chorou, ou ele percebe que a própria professora dele não está num dia bom. Então é super importante que você explique para essa criança que é tudo bem aquele colega chorar ou aquela pessoa que ele ama não está bem. Ele começar a reconhecer a emoção que é do outro e a emoção que é dele. A partir do momento que ele começa a reconhecer a sua própria emoção, começa a nomear o que ele sente, ele vai entender o que é dele e o que é do outro. Então, crianças muito pequenas, como são muito sensíveis, elas podem ficar chateadas, tristonhas, com emoções que não são delas. E muito provavelmente elas vão captar as emoções dos pais. Daí também a importância dos pais deixar claro para essa criança que eles são adultos e que são capazes de cuidar de si próprios. Que o pai e a mãe podem brigar, que existem momentos de discussão e que está tudo bem. Que não é que eles vão se separar ou que aquela criança tenha que ser responsável pelas emoções daqueles pais. Isso é muito comum em crianças empatas com alto grau de sensibilidade.
querer fazer de tudo para agradar esses pais, porque eles se conectam muito facilmente com as emoções dos pais, principalmente quando tem briga, discussão. Há uma tendência talvez deles tomarem um lado de um pai, de um genitor, porque eles percebem que aquele genitor se sente mais triste, ou então o adulto que é pai de um empata, ele precisa tomar muito cuidado para não permitir que aquela criança se responsabilize por emoções que não são delas. A criança precisa entender que as emoções dela são dela, que tudo que o que é do pai, o que é da mãe, que os adultos são capazes de cuidar de si próprios. Porque a tendência é que essa criança comece a entender que ela é responsável pelas emoções das outras pessoas e ir para a vida adulta e ter relacionamentos altamente abusivos. Porque ela começa a achar que é responsável por tudo e por todo mundo. E as pessoas muito provavelmente vão ter pessoas que vão abusar dela, dessa empatia dela, dessa generosidade dela, dessa capacidade dela de captar a emoção das pessoas. Isso é muito, muito importante. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas nossas emoções e curar essas emoções que a gente sente, esse trauma que provavelmente fez com que a gente quisesse fugir das nossas próprias emoções. Isso pode acontecer numa infância com coisas muito simples. Uma mãe que deixou uma criança muito tempo no berço chorando e a criança interpretou aquilo como um abandono. Quando teve que ir para a escola, um pai ou uma mãe que teve para sair para trabalhar e deixou aquela criança ali. Isso pode ser interpretado como uma rejeição ou como um abandono. Um coleguinha que mudou de cidade. A gente não sabe, né, como a criança, como o cérebro da criança interpreta as emoções. Então, cabe a nós nos conhecermos e curarmos essas emoções. A Patrícia Monteiro ensina um exercício muito interessante nesse curso que eu mencionei, né? Ela pede para que a gente feche os olhos, coloque a mão no coração e se permita deixar que as emoções venham. Então, quando uma emoção vem, você sente ali no corpo, pode ser uma dor, pode ser um mal-estar, pode ser um aperto no peito. E você fica ali naquela emoção, sem julgar, sem condenar, sem criticar. Simplesmente sente aquilo ali por um momento. Seja raiva, você não precisa nem nomear a emoção, o sentimento que está ali. E aquilo vai se dissipando e você deixa ir. Então esse é um exercício extremamente importante de autoconhecimento, porque você vai aprendendo quais são as suas emoções e quais são as emoções do outro. Isso, quanto mais cedo a gente tem esse autoconhecimento, melhor. Porque senão a gente passa uma vida inteira sentindo coisas que não são nossas. Se sentindo triste do nada, deprimido do nada, irritado do nada, porque a gente está captando coisas que não são nossas e a gente nem sabe que não são nossas. Depois de muito tempo adulta, eu comecei a desconfiar. Falei, gente, eu comecei a perceber que eu estava perto de pessoas irritadiças, familiares, e que eu comecei a perceber que eu captava aquilo e que aquilo de alguma forma me sobrecarregava. Mas demorou muito tempo para eu conseguir entender. E eu tive que ir buscar ajuda, conhecimento, porque a gente não é um botãozinho que a gente liga e desliga. A gente vai estar em lugares, a gente vai estar captando emoções das pessoas. Mas a gente tem que se perguntar e dizer, tá, mas o que eu faço com isso? Como é que eu me desconecto dessa energia que não é minha? Então, muito provavelmente, você vai ter que estar se conhecendo, estabelecendo limites para sua energia, deixando de ir a certos lugares, não se conectando com certas pessoas e dizendo para você, muitas vezes, reconhecendo que aquela energia não é sua, você dizendo, isso não é meu, isso não me pertence. E haja treinamento pra gente, depois de muito tempo, muitos anos se conectando com a energia do outro, querendo cuidar do outro, a gente
dizer, não, essa energia aqui não é minha, isso é muito tóxico. Então a gente muitas vezes tem que ter momentos de solitude, sabe? Momentos com a gente mesmo, momentos de meditação, fazendo ativações, meditações, limpezas energéticas para retirar muita coisa que não é nossa, energética. Isso é extremamente importante que a gente compreenda disso. Outra coisa que acaba acontecendo com o empata é que a gente tem uma energia masculina muito mais nutrida do que a feminina. Porque o que acontece? Como a gente tem essa dificuldade de entrar para dentro, se conhecer e conectar com as próprias emoções, a gente vai muito para o externo. A gente está muito fazendo pelo outro, a gente se torna muito proativo, querendo resolver a vida do outro, dando solução para a vida do outro, dos problemas do outro. E ao invés de se conectar com a gente. E a gente tem muita dificuldade de receber, a gente tem muita de receber elogio, de receber as coisas boas da vida. Isso afeta o nosso merecimento, afeta a nossa vida financeira, porque a gente vive em função desse outro e muito pouco em função de nós mesmos. Então é preciso haver um cuidado redobrado para a gente ter momentos de descanso, momentos de alimentação, de autocuidado da nossa energia e não se permitindo ser sequestrado o tempo todo pelo outro. Porque você vai ter pessoas que vão vir querer contar a sua vida, os seus problemas, né? O tempo todo. Para um terapeuta, isso é super importante, né? A gente pode ter a nossa empatia a nosso favor. A gente pode ter empatia, por exemplo, no caso de um psicólogo, de um médico, de um terapeuta, que vai ter ferramentas para captar aquela energia, vai saber o que fazer com aquela energia. Porque ali como terapeuta, como um constelador, por exemplo, eu vou poder captar, entrar no campo da pessoa, entender quais são as dinâmicas dela, além do que ela está simplesmente verbalizando. Porque nem tudo que o paciente, o assistido, fala para você é a verdade. E com esse sentir apurado, você pode perceber que ele está falando uma coisa, mas na verdade o problema dele é outro. Então você com grau de empatia mais elevado, você tem condições de captar o que aquela pessoa realmente precisa. E aí vale a pena, porque você capta, você trabalha aquilo, você trata aquilo e você devolve para ele tratado e curado. Ou você tem percepções, por exemplo, de medicamento, de coisas que a pessoa precisa e é capaz de fazer apontamentos para aquela pessoa mais apurados, mais aguçados, de acordo com o que aquela pessoa precisa. Aí sim a gente está usando a empatia a nosso favor e a favor do outro, como uma ferramenta, né? Indicando tratamentos, dependendo do tipo de terapeuta. Se você for um terapeuta energético, isso é super válido, porque você capta, você tem como tratar isso, né? Por exemplo, se você é reikiano, se você trabalha com cura, isso ajuda muito a você. Mas uma coisa é eu entender a minha capacidade de captar os sentimentos e a energia do outro, ser clareciente, consciente e simplesmente estar se vendo como uma esponja captando coisas que não são minhas e tá me prejudicando, né? Quando eu sei, não, isso é do outro, eu estou aqui no momento, eu estou aberto ao esse outro, capto do outro, mas devolvo pro outro e depois eu deixo com o outro. Isso vale super a pena, mas para isso eu tenho que ter muito treinamento, eu tenho que ter muito autoconhecimento, né? Eu preciso ter muita disciplina para me desconectar daquela pessoa depois daquele atendimento, depois daquele momento, e não ficar com aquilo para mim. E isso demanda autoconhecimento, demanda que eu tenha técnicas para me defender e me proteger, tratar aquela energia e devolver ela tratada para outra pessoa. Então, daí a importância desse autoconhecimento, de eu saber lidar com a minha empatia, né? Que todos temos, como eu já falei, mas algumas pessoas têm isso num nível muito mais elevado do que outros. E os pais, professores precisam estar atentos que muitas vezes tem um aluno, sobretudo alunos autistas, síndrome de Down, que tem uma hipersensibilidade. Talvez se você tenha esse tipo de conhecimento, você, ou um filho, ou um conhecido, ou um parente seu, que possa ser sensível demais, que as pessoas choram demais, que tudo
ele fica chateado, que ele não gosta de ir para lugares abertos com muitas pessoas. Então há toda uma forma de você lidar com tudo isso e respeitar os momentos que essa criança, que esse jovem adolescente precisa de estar sozinho, e ajudar e educar essa pessoa, essa criança, esse adolescente a se conhecer sua própria energia, entender que nem tudo que ele está sentindo é dele, né? Daí a importância da gente, e que ele não precisa agradar todo mundo, que ele não precisa se tornar responsável por emoções que não são deles. Isso é extremamente importante da gente perceber quando a gente está falando de empatia, né? É como uma ferramenta que pode ser extremamente poderosa, que pode ajudar muitíssimo em vários segmentos da nossa vida, né? Como eu mencionei, como médico, como terapeuta, como na sua própria casa, com seus próprios familiares, com crianças. Mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso reconhecer que ela existe e ir atrás de conhecimento, né? Como eu disse, os empatas têm capacidade de fazer leituras muito rápidas de ambientes, né? Então, numa reunião de trabalho, então, por exemplo, um chefe, um gestor que tenha essa empatia bem utilizada, ele vai poder trabalhar com grupos grandes. Ele vai poder perceber quando tem alguma coisa ou alguém ali que está minando aquela energia, minando aquele ambiente, né? Então, assim, dependendo do meu grau de consciência desse dom, ele pode ser um dom, realmente, e pode me ajudar. Mas se eu não tiver consciência disso, eu posso estar atraindo pessoas e situações que vão me prejudicar, né? Como cuidado com o nosso próprio corpo, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa própria energia, né? Para a gente não desgastar isso. O nosso campo energético, ele precisa de cuidado tanto quanto o nosso corpo físico, né? O nosso corpo etérico, que é feito de energia, precisa desse cuidado. Não pode estar só absorvendo energia das pessoas, né? É preciso haver um momento de calma, de tranquilidade, de processamento de tudo isso que a gente absorveu do ambiente das pessoas. E de ver isso é meu ou não meu, e que a gente precisa se desconectar. A mente do empata é uma mente extremamente acelerada, né? As ideias são muito ágeis, muito rápidas, misturado com emoções. Dependendo do grau de vínculo que você tenha com algum familiar, de repente do nada você está na sua casa e sente uma tristeza, uma raiva, uma frustração, e você não entende porque estava tudo bem e do nada você se sente mal. Então, assim, é preciso entender que às vezes aquilo não necessariamente é seu, né? Alguns empatas também conseguem captar a energia de outros seres que não estão encarnados, né? Então, se a gente consegue captar de encarnados, a gente consegue captar de seres que não estão encarnados também. Porque a gente é espírito e eles são. A diferença de um para o outro é que a gente está encarnado e eles não. Então, muitas vezes a gente tem acesso a informações, a memórias que não são nossas. Se a gente souber lidar com isso, saber fazer bom uso, entender o que é meu e o que é não meu, né? Ótimo. Isso se torna realmente uma ferramenta. Mas se eu começo a captar coisas, informações e sensações sem saber de onde aquilo vem e que entender que aquilo não necessariamente é meu, começo a me sobrecarregar, eu começo a fazer julgamentos sobre mim de pensamentos, emoções e sentimentos que não são meus. Posso me tornar extremamente rígida comigo mesma, me criticar muito por emoções e pensamentos e sensações que não são necessariamente meus. Daí a necessidade de me conhecer, daí a necessidade de fazer terapia. É extremamente importante que um empata esteja bem curado dos seus traumas, suas feridas emocionais. Daí a meditação, daí a necessidade da gente começar
a buscar terapia, autoconhecimento, um olhar de uma outra pessoa que vai ajudar a gente a se conectar com a gente mesmo, com as nossas próprias emoções, e a perceber, fazer essa separação do joio e do trigo, o que é meu e o que não necessariamente é meu. E, sobretudo, ter consciência de que você não é responsável pela emoção do outro. Não é porque a gente capta que a gente é responsável. Há uma tendência a se criticar, a se culpar. A culpa no empate é uma coisa assim fora de série. Porque a gente começa a achar que a gente é culpado pela emoção do outro. Então, assim, se eu digo não e alguém fica chateado, eu capto aquela chateação em mim, no meu próprio corpo. Então, eu começo a me achar culpado. Quando, na verdade, às vezes eu só estou estabelecendo limites. Então, é preciso saber que o outro vai ficar chateado, que ele vai ficar magoado, que ele vai ficar frustrado com os nãos que eu vou dar. E eu posso até sentir em mim, no meu corpo, no próprio corpo. Mas isso não me torna uma pessoa má. Só me torna uma pessoa consciente de que o outro não sabe lidar com as próprias emoções, não sabe lidar com as próprias frustrações. Então, se for possível, posso até conversar com o outro, né? Dizer, olha, eu sinto que você não está bem, eu sinto que você não gostou daquilo que eu disse, né? Se o outro quiser conversar, você pode dizer, olha, mas é importante que você entenda que isso me fere, que isso me magoa. O problema do empate é que a linha é muito tênue nessas emoções que ele está captando. E ele começa a se sentir culpado, responsável pelo outro. Mas o outro precisa sentir certas emoções, o outro precisa passar por certas situações na vida para ele crescer, para ele se desenvolver. E só um empata muito consciente, com a terapia em dia, que ele consegue entender isso, que ele capta o sofrimento do outro, mas ele não se torna um sofrimento para si, e ele entende que o outro precisa passar por aquilo. Mas pense bem, uma criança, uma pessoa muito jovem, não tem a capacidade, ele vai começar a achar que é dele, que é culpa dele, que ele é responsável por aquilo, e que ele tem que fazer alguma coisa, quando não necessariamente, quando a gente capta a emoção do outro, a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes a gente só tem que respeitar aquela emoção, aquele sentimento, e silenciar e por vezes até se afastar daquele outro, dando tempo para ele digerir a sua própria emoção, os seus próprios sentimentos com relação àquilo, àquela situação que ele está vivendo. Mas demora muito para a gente entender. Então, se a gente não tem um adulto com essa consciência que vai proporcionar uma educação emocional adequada, a gente sofre muito, a gente acaba se enveredando em relacionamentos tóxicos, abusivos, até a gente compreender que, que aquilo que a gente tem é só uma hipersensibilidade apurada para captar a emoção do outro, que se bem tratada, ela pode ser muito poderosa e muito positiva. Mas eu não percebo que as pessoas, isso é super importante, que pais e professores tenham consciência desse processo, que algumas pessoas têm uma abertura maior para se sentir sensível. Então, se eu tenho conhecimento como professor, é claro que eu vou saber lidar com as emoções dessa criança. Se eu consigo, numa escola, conversar com os meus alunos sobre as emoções dele, e mostrar para eles que cada um tem sua emoção e que o outro também tem a emoção dele, que ninguém é responsável por isso, eu vou estar ajudando aquele jovem, aquela criança a lidar muito melhor com esse dom da empatia. Eu, como pai ou mãe, vou saber entender que meu filho está sensível e não vou permitir certos conteúdos, certas músicas. Eu vou estar muito mais atento ao que dispara gatilho neles. Então, daí a importância de a gente falar um pouco mais sobre essa empatia de forma responsável, né? Para que ela não vire uma mera absorção de emoções dos outros, uma falta de controle, né? Não permitir, então, certos relacionamentos abusivos, a atração de pessoas narcisistas que vão fazer mau uso, né, desse dom de empatia. Quanto mais consciência
melhor, né? Mais blindado a pessoa tá. E a gente não se sente tão diferente, tão vulnerável ao mundo. O mundo, muitas vezes, para um empata no alto grau, pode ser um lugar cruel, porque você se sente com medo, acuado em certos ambientes, com certas pessoas, sem saber como agir, sem saber se defender, ou entrando em relações de cabeça, mergulhando em emoções que não são suas e se ferindo e se magoando profundamente. Quando na verdade você tem só um olhar mais sensível para aquele outro. E às vezes demora muito, a gente tem que apanhar muito até a gente chegar nesse nível de não se permitir ser magoado e ser ferido. Existe um treinamento psicoemocional, energético muito forte para a gente conseguir se proteger, se defender, não se condenar e não se criticar por uma coisa que é natural. A gente só precisa olhar para as nossas próprias emoções. A gente precisa parar de fugir da gente mesmo, curar os nossos traumas e usar essa percepção apurada de forma a ajudar o outro, de forma respeitosa, amorosa, deixando que o outro viva a vida dele. Mas para um empata que não tem essa condição, é um caminho, é uma jornada árdua, um caminho longo, até que ele perceba que o que ele tem é uma coisa que pode ser positiva. Não precisa ser uma maldição, pode ser uma bênção, desde que bem utilizada, desde que bem orientada, né? Isso depende muito de como a gente olha para isso, de como a gente é educado para olhar as nossas emoções. E o ser humano hoje em dia está fugindo muito do seu sentir, né? É tudo muito visual com as redes sociais, né? Tudo muito feito para encantar, para o visual e muito pouco para o sentir. As escolas, as famílias, a gente está muito sequestrado pelo telefone, pelas redes sociais. E tem muito pouco tempo para olhar para si, para perceber as próprias emoções. E isso nos desconecta da gente mesmo e nos torna muito refém das outras pessoas, das emoções das outras pessoas. No mundo cada vez mais adoentado, né, que a gente percebe, sobretudo depois da Covid, da pandemia, em que as pessoas adoeceram emocionalmente, tiveram que ficar consigo mesmo, de olhar para suas próprias emoções, e muitos não deram conta de olhar para si, né? Porque não podiam sair, não podiam socializar, não podiam refugiar em festas e bebidas e outras coisas. Elas tiveram que entrar em contato com as suas emoções e muitas se assustaram com o que perceberam, com o que viram. Só que esse desconectar do próprio sentir pode ter um alto preço, um preço muito caro, porque desconectar da gente mesmo, das nossas emoções, pode fazer com que a gente fique conectado com esse outro adoecido, adoentado, e a gente naturalizar isso, a gente achar que isso é normal, quando não é, né? Então a pandemia nos convidou a gente olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas dores, mas muita gente não aceitou esse convite ou esqueceu dele muito rapidamente, o que pode gerar lá na frente um alto preço a se pagar. E cada vez com pessoas dentro do espectro autistas, pessoas nascendo com TDAH, com vários transtornos, pessoas com uma alta sensibilidade, esse autoconhecimento emocional, não é de extremamente importância. Essas pessoas geralmente têm uma alta empatia, um alto grau de empatia, um alto grau de sensibilidade, que precisa ser educado desde muito cedo, para que as pessoas percebam e entendam o que é seu ou o que não é seu, porque elas entram em sofrimento emocional e psíquico muito facilmente, entrando em crise porque são desestabilizadas pela energia, pela emoção das pessoas que estão ao redor do local, né? Porque essa capacidade de ler as pessoas,
ler a energia das pessoas do local afeta muito mais, quem é muito mais sensível a isso. Então daí que eu pensei em fazer essa live sobre esse assunto, porque só depois de já adulta agora é que eu fui entender muito do que eu sentia, muitas das minhas conexões, das minhas relações, comecei a ter capacidade para me cuidar. E hoje em dia ainda é muito difícil para mim me desconectar das emoções das pessoas depois de tantos anos vivendo em função dessa emoção alheia. Então, quando eu me aposentei como professora, eu entrei numa profunda crise, num profundo sofrimento, porque e agora? Quem sou eu? Do que eu gosto? Quem eu sou verdadeiramente? Quando você passa uma vida inteira vivendo em função dos outros, das emoções alheias, sem conseguir olhar para você, você vai perdendo a identidade. E é muito fácil ser manipulado por outras pessoas, né? Quando você não sabe quem você é, quando você não se conhece, quando você não conhece as suas próprias emoções. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Vale a pena procurar esse curso da Patrícia Monteiro. Ela tem um site, é fácil procurar na internet. Assim que eu deixar a live gravada, eu também vou colocar o site dela. E vale a pena fazer esse curso dela, fazer as ativações, as meditações e as limpezas energéticas que ajudam bastante. As aulas dela também ajudam a gente a ter bastante consciência desse processo de empatia e como isso pode ser bem canalizado e bem utilizado. Então, assim, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, posso ter ajudado de alguma forma com esse conteúdo, para a gente ter um pouco mais de consciência das nossas próprias emoções, né? De como a gente pode se cuidar melhor emocionalmente, né? Porque eu acredito que muitas pessoas são empatas num grau elevado e não têm plena consciência disso. E às vezes estão sofrendo com isso, né? Porque não entendem esse processo, não entendem que podem fazer para se ajudar, para usar essa qualidade, né? Esse dom de uma forma um pouco mais responsável, que traga mais qualidade de vida. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Espero ter contribuído de alguma forma para quem for assistir essa live depois, né? E eu agradeço quem pôde estar aqui, agradeço quem vai assistir isso depois, né? Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar.